Saudamos a todos em nome de Jesus para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta tarde vamos estudar sobre a segunda rebelião. Como é isso de segunda rebelião? Alguns podem perguntar. Qual é a primeira rebelião para começar? A primeira rebelião é a rebelião de Lúcifer, que começou lá no céu e que ainda não foi totalmente terminada. Terminará depois dos 1000 anos, que é o julgamento final, o juízo executivo e o lago de fogo que arde com enxofre. Agora, alguns poderiam perguntar, mas eu tenho entendido que não existirá uma segunda rebelião, que o pecado nunca mais vai se levantar no universo. É certo, é isso mesmo, o pecado nunca mais vai entrar no universo, nunca vai existir uma segunda rebelião. Então, por que estudar a respeito da segunda rebelião? Bom, por várias razões. Primeiro, uma segunda rebelião no universo que envolvesse todos os mundos não caídos do universo seria uma coisa muito pior do que a primeira rebelião. Então, Deus está tomando e vai tomar todas as providências para que não ocorra uma segunda rebelião. Então, outra razão é que Deus será e está sendo muito seletivo ao escolher pessoas para levar para o céu. Deus não vai levar qualquer um para o céu, porque levar qualquer um para o céu significaria colocar o universo inteiro em perigo de uma segunda rebelião. E como dissemos, uma segunda rebelião seria muito mais trágica do que a primeira rebelião. Vamos estudar vários textos do Espírito de Profecia e da Bíblia para ver o que Deus está fazendo e fará para impedir, para tratar de impedir e vai impedir com sucesso de que uma segunda rebelião se levante. Nunca mais vai haver uma segunda rebelião. E vamos ver por que não vai haver. Vamos começar lendo o livro de Naum, capítulo 1, versículo 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Esse é o texto que nós utilizamos para dizer que nunca mais a angústia do pecado vai se levantar. Nunca mais vai se levantar uma rebelião no universo de Deus. O universo inteiro está sendo vacinado contra o pecado e a rebelião. A história deste mundo e como Deus trata com os pecadores e a exterminação final de pecado e pecadores será uma vacina completa contra o mal. Nunca vai levantar-se o mal outra vez. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida. E não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu. Então está bem claro, através do sacrifício de Cristo, nunca mais existirá o risco de uma nova rebelião. Pecado é rebelião. Rebelião é levantar-se contra a vontade de Deus. Como aconteceu com Lúcifer, com Adão e Eva e com cada um de nós. Todos nós aqui somos rebeldes, porque em algum momento transgredimos voluntariamente a vontade de Deus. Mas por isso existe o arrependimento, a graça, o perdão. Mas nós temos que aprender a viver em harmonia com a vontade de Deus, não em rebeldia contra ela. Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado o seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo céu, os habitantes da terra e do céu se acham ligados ao seu Criador por laços de indissolúvel união. Então é impressionante. A rebelião não se levantará a segunda vez, todos haverão sido vacinados contra o pecado e o mal, e o sacrifício de Cristo é o centro para o qual convergem a afeição de todos os seres criados por Deus. Todos vão se reunir em torno do sacrifício de amor feito de Cristo e ninguém vai querer transgredir a sua lei e se rebelar contra Cristo. Possibilidade de transgressão sempre haverá. Possibilidade de rebelião sempre haverá. Mas ninguém vai querer rebelar-se contra Jesus,
contra Deus ao ver o seu sacrifício tão grande, com tanto sacrifício para salvar-nos do pecado. Indissolúvel união, ligados ao seu Criador por laços de amor, indissolúvel união. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, porque inclusive eles não estão seguros, senão quando olham para os sofrimentos do Filho de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não estariam mais seguros contra o mal do que os anjos antes da queda de Satanás. A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden, o paraíso da felicidade. Todos os que desejam segurança na terra ou no céu devem olhar para o Cordeiro de Deus. Impressionante essa citação, impressionante. A eficácia da cruz de Cristo. Os mesmos anjos do céu não estariam seguros se não fosse pela eficácia do sacrifício infinito de Cristo. E o mais interessante é que Deus criou seres perfeitos lá no céu. Mas a perfeição, a Bíblia diz que Lúcifer era o selo da perfeição de Deus. Não havia nenhuma criatura tão perfeita como ele. Impressionante isso. E falhou. Falhou. A obra perfeita de Deus falhou. Mas será que Deus não está criando seres defeituosos? Alguém podia pensar. A perfeição de Deus no céu falhou. Depois vem Deus a esta terra e cria um casal, um par, Adão e Eva, de seres perfeitos. Deus, depois da criação, disse, tudo estava muito bom, perfeito, fantástico. Falhou também. Adão e Eva falharam no teste. É como uma máquina criada, aí você liga ela, um minuto depois que ligou, fumaçou toda e fundiu. Como é isto? Como podemos entender isto? É um risco criar seres com livre arbítrio. Se Deus tivesse criado robôs sem a capacidade de decidir e pensar por si mesmos, a rebelião nunca tivesse entrado no universo. Mas Deus não se agrada de ter seres que agem como robôs, com um programa, que seguem um programa, que não tem autonomia de pensamento e decisão, que não escolhem de coração amar a Deus. Mas é um risco. Assim como é um risco para os pais trazerem um filho ao mundo. Como que um pai e uma mãe se atrevem a trazer uma criança ao mundo sem saber o que essa criança no futuro fará com eles? Quantos filhos se levantam e matam os pais? É um risco trazer um filho ao mundo também. Pois Deus tomou esse risco, porque Deus não quer ser adorado por seres que seguem um programa, que seres automatizados, por robôs. Deus quer ser reconhecido pelas suas virtudes, pela sua bondade, pelo seu amor. E só um ser racional pode, com livre-arbítrio, pode tomar essa decisão. Por isso Deus tomou o risco de criar seres racionais, que podem escolher o bem e o mal. Então é por isso, a perfeição angélica falhou no céu, a perfeição humana falhou no Éden, o paraíso da felicidade. Não pode haver segurança no céu ou na terra, se não olhamos a Cristo. O sacrifício de Cristo, ele unificaria todo o universo, de maneira que a rebelião se tornasse uma coisa improvável. Não vai acontecer, porque estaremos unidos a Cristo por laços de amor eternos. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. 1 Samuel 15, 23. Isso Samuel falou com respeito a Saul. Lembra da prova de Saul, né? Deus deu várias vezes a Saul uma prova de obediência e ele falhou em todas. Não quis se submeter e cumprir as ordens de Deus ao pé da letra. Isto é rebelião, isto é pecado, isto é desobediência. Rebelião. Sempre que os homens preferem os seus próprios caminhos, põem-se em conflito com Deus. Eles não terão lugar no reino do céu, pois se encontram em guerra contra os próprios princípios do mesmo. Desconsiderando a vontade de Deus, estão se colocando ao lado de Satanás, o inimigo do homem. Isso é sério. Deus ele expressa a sua vontade, os seus princípios, as suas regras, tanto no céu como aqui na terra. Deus tem regras, tem princípios. Se nós desconsideramos os princípios e as regras de Deus e escolhemos os nossos próprios caminhos, nossa
própria maneira de ser, de vestir, de comer, de viver, estamos em guerra contra os princípios de Cristo. Não podemos ter um lugar no reino de Cristo. Impressionante! Desconsiderando a vontade expressa de Deus em qualquer área da vida, estamos nos colocando do lado de Satanás, o inimigo do homem. Se um de vocês fosse admitido no reino dos céus, não tendo um caráter perfeito como o de Cristo, como o caráter de Cristo, haveria uma influência satânica que seria levada diretamente à cidade de Deus e a uma segunda rebelião. Podemos ver, com todas essas citações, as providências que Deus está tomando para evitar a segunda rebelião. Ser muito seletivo com respeito às pessoas que Ele levará para morar com Ele na sua casa, no seu reino. Então, veja bem, a única condição de que você entre no reino de Cristo é ter o caráter de Cristo estampado na sua vida. Quando temos o caráter de Cristo, podemos com certeza habitar com Ele no seu reino eterno. Se nós não temos um caráter perfeito como o de Cristo, temos defeitos de caráter, se fôssemos levados para Nova Jerusalém, uma influência satânica se faria sentir na Nova Jerusalém. E Satanás teria uma parte na Nova Jerusalém. E isso levaria a uma segunda rebelião no universo. E como eu disse no começo, uma segunda rebelião seria muitíssimo pior que a primeira. E Deus não pode e não vai permitir que isso aconteça. O resultado de permitir que um pecador entre no céu seria uma segunda rebelião. E Deus não pode permitir outra. Todos os que entram na cidade celestial devem ser santificados pela graça de Deus. Somente aqueles que guardaram a verdade, a mantiveram em prática, podem entrar pela porta da cidade de Deus. Impressionante! Deus não pode e não vai permitir uma segunda rebelião. Por isso, somente os santificados, os que nesta vida são santos com a santidade de Deus, que Deus comunica à pessoa, Deus nos comunica a sua santidade pelo Espírito Santo, é que podem participar do reino eterno de Cristo. Que evidência você tem de pertencer a Jesus Cristo? Que evidência você tem ao mundo ao seu redor de que você é cristão? Como que os outros sabem que você é cristão? Tem que ser pela vida, pelo seu estilo de vida, vestuário, tudo, o seu modo de ser. Eu quero que todos entendam. Cristo não se equivocará nesse assunto. Os anjos celestiais, Cristo e o Pai estão perfeitamente unidos. Aqueles que não vão criar uma segunda rebelião no céu, estarão lá. Assim de simples. Se Deus vê que você é uma pessoa problemática, que você não quer de nenhuma maneira colocar a sua vida em harmonia com a vontade expressa de Deus, em todas as áreas da vida, você não vai ir para lá, vai criar problema lá em cima, Deus não vai te levar para lá, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os anjos, Cristo e o Pai, eles estão no mesmo time. Eles não vão dar um jeitinho brasileiro para ninguém escapar pelo cantinho lá para cima para o reino de Deus. Não vão. Você tem que conscientizar-se que assim é que Deus vai levar a todos para o céu que não vão causar uma segunda rebelião. Deus quer encontrar um povo que guarde os seus mandamentos, a quem Ele possa levar para o céu e não criará uma segunda rebelião. Houve uma rebelião, já houve uma rebelião. E tiveram que expulsar um grande número dos anjos de Deus que foram contaminados por alguém que havia sido o anjo mais exaltado ao lado de Jesus Cristo. Houve uma rebelião, e uma rebelião terrível. E aqui diz que Satanás, Lúcifer, contaminou. É isso mesmo. O pecado e a rebelião são mais contagiosos que a versão delta do Covid-19. É assim mesmo. Muito contagioso e mais letal que o delta do Covid. É, assim mesmo. E se nós somos contagiados com o pecado, somente a graça de Cristo pode nos livrar e nos dar o poder para libertarmos aqui desta vida do poder do pecado e da rebelião, para que possamos ser candidatos para o reino dos céus. A rebelião de Satanás
deveria ser uma lição para todo o universo por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. A consequência do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que, da existência do governo de Deus e de sua lei, dependem o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Destarte, a história dessa terrível experiência de rebelião deveria ser perpétua salvaguarda a todos os santos seres, impedindo-os de serem enganados quanto à natureza da transgressão, livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo. O Grande Conflito, 499. Então esse é o plano de Deus. A rebelião de Satanás se levantou, Deus permitiu essa rebelião para poder vacinar o universo inteiro para que nunca mais ocorra outra rebelião. Deveria ser assim, não tinha outra maneira. Se Deus nunca permitisse uma rebelião, o universo sempre estaria numa situação frágil, numa situação muito delicada, que a qualquer momento podia levantar-se e estourar uma rebelião muito mais trágica. Então Deus aproveitou a primeira oportunidade para de uma vez resolver o problema e definir para sempre a questão do caráter de Deus e do papel da sua lei em relação ao seu governo. Porque é a lei de Deus, é a submissão à lei de Deus que faz com que nós tenhamos bem-estar eterno e felicidade eternas. Não há outra maneira. Fossem os homens livres para se apartar das reivindicações do Senhor e estabelecer uma norma de dever para si mesmos, e haveria uma variação de normas para se adaptarem aos vários espíritos, e o governo seria tirado das mãos de Deus. A vontade do homem se tornaria suprema, e o alto e santo querer de Deus, seu desígnio de amor para com as suas criaturas, seria desonrado, desrespeitado. Quer dizer, se cada pessoa pudesse escolher a sua própria norma, o seu próprio padrão de conduta, então o governo seria tirado das mãos de Deus. Muitos creem que serão julgados de acordo com a sua própria norma, que Deus vai julgar eles de acordo com o que eles acham que é certo e errado. Isso é errado. Todos serão julgados de acordo com o padrão de Deus. Deus é que define o que é certo e errado, o que é pecado e o que não é pecado. E em base a isso nós seremos julgados. Deus não aceitará nada menos do que submissão sem reservas. Cristãos de coração dividido, pecadores e professos, estragariam o céu caso tivessem permissão de ali entrar. Suscitariam ali uma segunda rebelião. Aqueles que conhecem a verdade e, contudo, não exaltam o autor da verdade, jamais entrarão na cidade de Deus. Uau! Os que conhecem a verdade, adventistas do sétimo dia, nós que conhecemos toda a verdade. Talvez outras religiões conhecem parcialmente a verdade, mas pessoas que conhecem a verdade e não vivem e praticam a verdade, jamais entrarão na cidade de Deus. Estragariam, se Deus permitisse um pecador entrar no céu, estragaria o céu e já não seria mais céu. Um segundo teste, adquirido pela morte do Filho de Deus, foi concedido à raça humana. Aqueles que não respeitam o sacrifício suficiente para obedecer à lei que Cristo engrandeceu ao morrer, nunca podem entrar na cidade de Deus. Na terra, eles formam hábitos de desobediência e rebelião, e se lhes for permitido entrar no céu, levariam consigo um espírito que provocaria uma segunda rebelião. Então, um segundo teste. Adão e Eva tiveram um teste e falharam. E Jesus então lhes dá outro teste. Vocês falharam. Eu vou morrer por vocês, eu vou perdoar o pecado de vocês. Mas vou perdoar porque eu vou tomar o lugar de vocês e vou morrer no teu lugar, no seu lugar. Agora vocês serão colocados em um outro teste para mostrar obediência e submissão à minha lei e à minha vontade. Assim sucede com cada um de nós. Estamos aqui neste mundo ainda para ser testados e provados. Testados e provados para ver se somos dignos de um lugar no reino de Deus. Se somos rebeldes,
se formamos hábitos de rebelião e desobediência, nunca seremos levados para o céu. Tudo isso deve ser curado e solucionado aqui nesta vida. Cristo se prontificou a tornar-se o penhor e substituto do homem, para que este, por meio de graça sem igual, tivesse outra prova, uma segunda oportunidade, tendo a experiência de Adão e Eva como advertência, para não transgredir a lei de Deus como eles o fizeram. Deus sempre dá uma oportunidade. Você falhou? Você pecou? Sabendo? Pois Deus te diz, se você pede perdão, Ele diz, eu te perdoo, mas de novo eu vou te colocar no mesmo lugar, para que você me mostre que você quer ser obediente a mim e que quer rejeitar a rebelião e o pecado. E Deus nos prova diariamente, para ver se somos fiéis, para que nós possamos desenvolver um caráter que possa ser admitido no reino dos céus. O pecado de Adão no Éden mergulhou a raça humana em desesperançada desgraça, mas no esquema da salvação providenciou-se uma via para que todos escapem, se cumprirem os requisitos. Foi concedida uma segunda oportunidade pelo sacrifício do Filho de Deus. Temos uma batalha a travar, mas podemos sair vitoriosos pelos méritos do sangue de Cristo. Alguns creem que é somente dizer, eu creio. Lá na hora do batismo, são batizados e já estão no céu, já são salvos. Apenas começou a jornada cristã no dia do batismo. Agora precisamos ser provados e testados para ver se vamos ser fiéis até o fim e desenvolver um caráter perfeito como o de Cristo. Aqueles que violam os princípios de origem celestial e desconsideram os simples mandamentos de Deus, aqueles que não respeitam as regras do governo da família de Deus, que neste mundo de provas e provações fazem o oposto do que Ele lhes disse para fazer, determinados a seguir um curso ruim, não podem ser recebidos como membros de sua família celestial. Eles criariam o mesmo distúrbio nas cortes celestes que eles criaram aqui embaixo. Eles desencadeariam uma segunda rebelião. Então o Senhor dá aos seres humanos a sua prova no andar inferior. Aqueles que vejam o seu rosto, aqueles que sejam admitidos nas gloriosas cortes de cima, devem viver a vida de Cristo aqui. Então está bem claro que ninguém tem uma falsa esperança. Se aqui nesta vida desrespeitamos as regras do governo de Deus, fazemos o oposto de tudo que Deus nos pede para fazer, como podemos esperar ser levados para viver com Cristo no seu reino, na sua casa? Não tem jeito. Não tem jeito. Eles desencadeariam uma segunda rebelião lá em cima. A menos que entendamos os termos de nossa salvação e desejemos ser totalmente obedientes à palavra de Deus, nunca poderemos ser admitidos na cidade de Deus. Se isso fosse possível, e aqueles que se recusassem a cumprir as condições de salvação fossem admitidos no lar dos redimidos e introduziriam ali suas próprias ideias não santificadas na família celestial e uma segunda rebelião seria criada. Oh, que risco, hein? Que risco de Deus levar seres que uma vez foram pecadores, rebeldes, para formar a família celestial. Imagina só, lá no céu, não no céu, mas na nova terra, quando esse mundo for restaurado, vamos ir fazer obra missionária nos mundos que nunca caíram. E talvez Deus vai te mandar para um mundo lá distante e você vai dar o teu testemunho de como Jesus te salvou. Imagine que risco! Se você falasse alguma palavra, tivesse alguma atitude de rebelião, você podia incitar mundos inteiros à rebelião contra Deus. É um risco grande. Por isso que as pessoas têm que estar bem convertidas, bem transformadas, para poder fazer parte do novo mundo, do novo reino de Cristo. Nenhuma mancha de pecado entrará nas cortes celestiais. Quem entrar lá terá obedecido à verdade neste mundo e colocado em prática na vida, enquanto nesta terra, os princípios do céu. Somente dessa maneira eles poderão entrar no céu, porque somente aqueles que aprenderem a viver de acordo com os princípios do céu terão demonstrado que, depois de entrar no céu, não introduzirão ideias enganosas que criariam uma segunda rebelião. Ok? Então, submissão aos princípios de governo do céu, aqui nesta terra. Fazendo isto,
Estamos demonstrando ao universo que o universo pode confiar em nós, de que no céu não vamos nos rebelar. Por isso que somos provados aqui, e testados, e provados e testados, dia a dia. E isto é que decidirá o nosso destino eterno. Temos um caso a resolver com o nosso Deus, e é melhor começarmos a resolvê-lo aqui. E isto é se arrepender e se converter. Eu quero uma parte na cidade de Deus, diz a mensageira. Eu quero uma parte na cidade do nosso Deus. Cristo dará as boas-vindas a cada um de nós que estiver preparado para entrar lá. Mas aqueles que não estão preparados, deixe-me dizer-lhe que não há lugar para eles lá. Porque nunca haverá uma segunda rebelião no céu e nunca se correrá o risco de levar uma pessoa que não é santificada de alma, corpo e espírito aqui neste mundo. Impressionante! Deus nunca vai correr o risco de levar uma pessoa para o céu se essa pessoa não está totalmente santificada de corpo, alma e espírito. Sua mente, seu corpo purificado, lavado pelo sangue de Jesus. E que prove pela vida que Deus pode confiar nela. Ai, ai, ai! E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A questão é, por que então nem todos são atraídos a Cristo? É porque eles não querem vir. Porque eles não escolhem morrer para si mesmos. Porque eles querem, como Judas, manter a sua própria individualidade, seus próprios traços de caráter natural e cultivado. Embora tenham todas as oportunidades, todos os privilégios, eles não renunciarão às tendências que, se não forem separadas do caráter, as separarão de Cristo. Se continuando a apreciar esses traços de caráter fossem admitidos do céu, causariam uma segunda rebelião. O problema é que as pessoas não querem se submeter à lei de Cristo, às normas, às regras de Cristo. Não querem se submeter, querem manter a sua própria individualidade. Eu sou o que sou, eu como o que eu como, eu me visto como eu quero, eu faço as coisas como eu gosto. Mas ninguém pode fazer o que gosta e o que quer e no final entrar no reino de Deus. Temos que nos submeter à orientação e às condições que Deus nos concede. Se Deus tivesse perdoado o pecado de Adão sem expiação, o pecado teria sido imortalizado e perpetuado com uma ousadia sem restrições. Isso é uma coisa demasiado importante. Se Deus tivesse passado por alto o pecado de Adão e Eva, dizendo, Adão, você pecou uma vez, tudo bem, não vou, entendeu? Pode ir, uma vez passa. A segunda, como muitos pais que são complacentes, né, ameaçam o filho de castigo se faz tal coisa, quando o filho faz aquilo, diz, próxima vez eu te pego. E vão passando, a próxima vez, nunca vem um castigo. Deus falou uma vez, com Deus não se brinca. Veio a desobediência, veio a punição. Mas Deus tomou sobre si mesmo o castigo. Agora, perdoou o pecado de Adão, mas não sem expiação, não sem o sacrifício de si mesmo. Veja, se Deus não tivesse feito isso, o pecado se imortalizaria, se espalharia por todo o universo, sem restrições. Porque se Deus fizesse olho gordo, como a gente diz, né, caso omisso, fechasse os olhos aqui para o pecado de Adão, ele teria que passar por alto um pecado de muitos seres. Então Deus não passou por alto o pecado de ninguém e não vai passar. Não merece confiança um caráter que não é provado. Só isso aí é suficiente. Não merece confiança um caráter que não é provado. Adão e Eva foram criados, fresquinhos, saíram da mão do Criador. Mas Adão e Eva não eram dignos de confiança ainda. Por quê? Porque não foram provados. Não se podia ter confiança neles. O propósito de Deus ao criar Adão e Eva era que eles se multiplicassem, enchessem o planeta Terra, fossem provados por um tempo. E se fossem fiéis e obedientes, fossem levados para o céu para ocupar o lugar dos anjos que caíram. E no final, Deus vai cumprir o seu plano ainda, porque os redimidos vão ocupar o lugar dos anjos que caíram e foram expulsos do céu. Agora, tem que ser provado. Ninguém pode merecer confiança se o seu caráter não for provado. Havemos de ser provados pela tentação, a fim de aprendermos a buscar a sabedoria de Deus.
Só quem recebe auxílio e graça de Deus terá êxito em resistir à tentação. Individualmente estamos na condição em que se achavam nossos primeiros pais, face a face com múltiplas tentações, a solicitar em nosso espírito e coração. Todo o céu observa com intenso interesse para ver se olhamos a Jesus e nos submetemos à sua vontade, ou se na tentação seguiremos as inclinações do coração natural e as solicitações do maligno. Essa é uma coisa impressionante, é a luta do bem e do mal, é o grande conflito entre Cristo e Satanás, todos os dias na nossa mente. Nós somos o campo de batalha. Vem a tentação e Deus quer que sejamos tentados, porque a tentação ela ajuda você a formar um caráter de resistência. Agora, se vem a tentação, todo o universo está observando com intenso interesse para ver se você vai se submeter a Jesus, buscar o poder de Cristo e resistir à tentação, ou se você vai seguir as inclinações do teu coração natural, ou se vai seguir as sugestões de Satanás. É uma ou outra. Quando vem a tentação, você tem que resistir em nome de Jesus e crucificar as tuas inclinações, o teu desejo, ou você vai seguir as inclinações, seguir o teu desejo pecaminoso, seguir a incitação de Satanás. E o universo está observando. Está observando. Se você cede à tentação, cada vez você está mostrando ao universo que você não é digno. Você não é de confiança para ser levado no reino dos céus. Você pode ter sido vencido 1000 vezes no mesmo pecado, mas tem que chegar um momento que você, em nome de Jesus, alcance a vitória e resista à rebelião e ao pecado. Tem que ser. Ou vencemos, ou somos vencidos. Ou somos vencedores, ou somos derrotados na luta da vida. E Jesus é a chave para a vitória. Sem Cristo não podemos vencer nenhum pecado, nem resistir a uma única tentação. Resistindo à tentação, recusais aderir à confederação de Satanás e colocai-vos sob a bandeira de Jesus Cristo. À vista dos seres celestiais, vós vos desenvolveis, tornando-vos vencedores. Torna-se assim manifesto que sois filhos de Deus. Então o Filho de Deus não é qualquer um. O Filho de Deus é aquele que, em nome de Jesus, resiste à tentação e não cede ao pecado. Então, resistindo à tentação, mostramos ao universo que somos filhos de Deus. Cedendo à tentação, mostramos ao universo que somos confederados, somos cúmplices, somos seguidores de Satanás na grande rebelião. E vamos ter a mesma recompensa que ele vai ter no lago que arde com fogo e enxofre. A menos, claro, que nos arrependamos, confessemos e abandonemos todo o pecado e toda a rebelião. Todos nós devemos ser testados aqui nesta vida para provar se, admitidos no céu, repetiremos o mesmo curso que Satanás seguiu lá. Repetiremos o curso de Satanás ou seremos fiéis? A nossa vida aqui é uma demonstração desses princípios. Demasiado tarde reconhecerão os pecadores que venderam seu direito de primogenitura. A coroa que podiam ter alcançado resplandece na fronte de outro. Perdida é a herança que poderiam ter possuído. Cuidai para não brincardes com a tentação. Cuidai para não vos gabardes de vossa força. Cristo é vossa eterna força. Confiai em Deus, apoderai-vos de sua força, e Ele vos fará vencedores, e recebereis a coroa da vitória. Cristo pode dar poder, é o único que nos pode dar poder para resistir à nossa inclinação natural ao pecado, para resistir à tentação de Satanás e para que possamos ser vencedores. Não brincar com a tentação, cuidado, não nos expormos voluntariamente no terreno de Satanás à tentação. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que, depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. E o propósito de Deus vai se cumprir no final. Os redimidos vão repovoar o céu nos lugares vazios que deixou a rebelião de Lúcifer. Sem a perfeição de caráter, ninguém pode entrar pelos portais de pérolas da cidade de Deus.
Porque se com todas as nossas imperfeições nos permitissem entrar naquela cidade, haveria em breve uma segunda rebelião no céu. Nós devemos primeiro ser provados e escolhidos, e nos encontrarmos fiéis e verdadeiros. Na purificação de nosso caráter, repousa a nossa única esperança de vida eterna. Então, muitos dizem, eu escutei muitas vezes pessoas dizerem na igreja: perfeito, só um, só Jesus, ninguém é perfeito. Errado. Todos que serão salvos serão perfeitos, perfeitos de caráter, terão um caráter perfeito. Sem um caráter perfeito, já vimos exatamente como o de Cristo, gravado na sua mente, na sua alma, é impossível sermos levados para as mansões celestiais. Na purificação de nosso caráter, repousa a nossa única esperança de vida eterna. É a regeneração, a conversão, o novo nascimento. É através das lutas e provas da vida, das tentações resistidas, que o nosso caráter vai sendo moldado para a eternidade. Muitos se perderão, porque dependem de uma religião legal ou mero arrependimento pelo pecado. Mas somente o arrependimento pelo pecado não pode operar a salvação de nenhuma alma. O homem não pode ser salvo por suas próprias obras. Sem Cristo é impossível para ele prestar uma obediência perfeita à lei de Deus. E o céu nunca pode ser ganho por uma obediência imperfeita, pois isto colocaria todo o céu em risco e tornaria possível uma segunda rebelião. Uau, que impressionante citação! Se você quer conhecer mais a respeito da obediência perfeita e imperfeita e como é possível, temos um tema no nosso canal que se chama Obediência, mito ou realidade? Mas pelo momento o que podemos dizer é o seguinte: obediência perfeita é a obediência que vem de dentro para fora. Obediência imperfeita é a obediência somente externa, como a dos fariseus. Se eu, por exemplo, posso ter a minha esposa, todo mundo pensa que eu sou fiel a ela, nunca tive uma outra mulher na minha vida, mas na minha mente eu já tive adultério e sexo com dezenas e dezenas de mulheres. Olho para elas e eu posso devorar elas na minha mente. Isso não é obediência perfeita. Isso é uma obediência imperfeita. Externamente, vivo de acordo com os princípios da lei de Deus, mas internamente o pecado está na minha mente e no meu ser. Isso é uma religião falsa. Isso é uma obediência imperfeita. Ninguém pode entrar no céu sem uma obediência perfeita. Obediência perfeita só através de Jesus Cristo, porque Ele transforma no nosso interior, coloca dentro de nós uma natureza santa, que é o Espírito Santo, e Ele regenera a nossa mente, até os nossos pensamentos estão em harmonia com a lei de Deus. Isso é obediência perfeita. Não é uma religião legal. Alguns podem ser considerados até homens e mulheres justos, honestos, mas na sua mente o que vai? Só Deus sabe. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão ali. E ele redobra seus esforços até lançá-las em uma rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Uma rebelião aberta é incurável. Não tem cura. Por isso que quando Satanás, quando Lúcifer no céu transgrediu a lei de Deus, se rebelou contra Deus, Deus lhe deu várias oportunidades, até que chegou a um ponto sem retorno, do qual não havia mais retorno. A rebelião se havia tornado incurável. Assim como num ser humano. Nós podemos praticar o pecado e a rebelião tanto, que nunca vamos ter o desejo mais de voltar. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa passou daquele ponto do qual ela poderia retornar. É incurável a rebelião. Não tem cura. Ela vai terminar seguramente na destruição eterna. Então, cuidado com brincar com o pecado, porque o pecado é extremamente destruidor e contagioso. Adão foi criado à imagem de Deus e colocado sob provação. Se o santo par permanecesse obediente, a raça humana seria, depois de algum tempo,
feita igual aos anjos. Então, como eu falei, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para que se multiplicassem e enchessem a terra. Se fossem provados, fossem fiéis, seriam feitos iguais aos anjos e levados para o céu. É isso que vai acontecer no final. Não é isso que Jesus falou? Na nova vida seremos iguais aos anjos. Não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Seremos como os anjos do céu. Vamos passar dessa condição de seres humanos, seremos iguais que os anjos e seremos exaltados ao trono de Deus, aqueles que forem vencedores. Cristo tem tolerado o que erra, em toda a sua manifesta perversidade e rebelião. O seu amor pelo pecador não esfriou, os seus esforços não cessaram, e ele não o abandonou aos açoites de Satanás. Permanece com os braços abertos para receber de novo o errante, o rebelde e até mesmo o apóstata. Impressionante o amor de Jesus. Impressionante. Ele permanece de braços abertos para receber o errante, o rebelde e até mesmo o apóstata. Se ele se arrepende, vem a Cristo e permite que Cristo transforme a sua vida, a sua natureza. Não é impressionante isso? Aquele que não se salve é porque não quis se salvar. Se você é um rebelde, um apóstata, há esperança para você. Há esperança. Jesus está de braços abertos, por enquanto. Chegará um momento que ele mesmo vai dizer, tarde demais. Tarde demais. E esse dia está muito perto. Irmãos, aproveitemos os últimos minutos deste tempo de graça que ainda temos. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos daqui. Vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Jeremias 3:22. Impressionante, Deus quer curar as nossas rebeliões. É isso mesmo, sarar as nossas rebeliões e pecados e ofensas. É interessante que o Espírito Santo procura habitar em cada alma. Caso seja bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada, e pensamentos santos, afeições celestiais e atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar de pensamentos impuros, sentimentos perversos e atos rebeldes. É por isso que Jesus diz, no livro de Miqueias e Isaías, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Isaías 1:16 e 17. Então, comentando esse texto, a mensageira de Deus diz, ó, quão preciosa é esta promessa, ao ser mostrada em visão. Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Oh, que amor, o assombroso amor de Deus! Depois de toda a nossa mornidão e pecado, ele diz, volta para mim, e eu voltarei para ti, e sararei todas as tuas rebeliões. Isso foi repetido pelo anjo várias vezes. Volta para mim, e eu voltarei para ti, e sararei todas as tuas rebeliões. Testemunhos Seletos, volume 1, página 42, parágrafo 3. Quão maravilhoso é o amor de Deus! Apesar de toda a nossa ingratidão, pecado, rebelião, apostasias, Deus diz, volta para mim, eu vou te perdoar, vou sarar as tuas rebeliões e vou gravar a minha lei, o meu caráter da tua mente, no teu coração, para que você possa andar em harmonia com os meus preceitos e que possa ter um lugar no meu reino, reino eterno. Querido bom Deus e Pai, te louvamos pelo teu caráter de amor, pela oportunidade tão grande que nos dás a todos nós rebeldes e pecadores e apóstatas para vir ter contigo e achar o perdão e a graça e a salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque ainda temos um tempo de graça. Não vai durar para sempre. Possamos aproveitar esta oportunidade, colocar a vida em harmonia com a tua vontade expressa e poder assim ser um dos escolhidos para participar do teu reino eterno. Em nome de Jesus. Amém.